Bom dia, graça e paz a todos. A palavra de hoje está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 11. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiveres negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Aqui Paulo fazendo perguntas. Para vos envergonhar, digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que se possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Tende demandas uns contra o outro, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Amados irmãos, irmãs, amigos, aqui Paulo, ele estava instruindo a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios é uma igreja, deu muito trabalho para Paulo. Deu muito trabalho, não foi brincadeira a igreja de Coríntios. E nós vemos nos nossos dias que não está tão diferente da igreja de Coríntios. Irmão julgando outro irmão condenando outro irmão. Querido, se há alguma contenda, vai, reúne teu pastor ali dentro da igreja, conversa, vamos orientar, vamos instruir, para que não haja divisão, não haja contenda, não haja discórdia. Porque a igreja é a família de Deus. Se nós chamamos o de irmão um, irmão outro, que somos irmãos em Cristo. Se somos irmãos em Cristo, como é que nós podemos ficar aí julgando um ao outro, condenando um ao outro? Não tem como, querido. E Paulo é bem explícito aqui. Não sabeis que vocês vão julgar o mundo? Nós vamos julgar o mundo. A responsabilidade de sermos filhos de Deus, estarmos em unidade no corpo de Cristo, sermos cristãos, é que nós vamos julgar o mundo ímpio. Tá? A responsabilidade é nossa de julgamento. E iremos julgar os anjos. Aqui não está falando de serafins, querubins, anciãos. Aqui está falando dos anjos caídos. Nós vamos julgá-los. Eles vão ser julgados por nós. Diabo e seus demônios vão ser julgados por nós. Satanás já está julgado. Ele não vai ter julgamento. Já vai se lançar nas trevas exteriores. Mas o espírito caído, nós vamos julgá-los. É responsabilidade. O próprio Deus outorgou à igreja essa responsabilidade. Aqui Paulo está orientando a igreja a respeito dessa responsabilidade. Aí ele fala, você não tem algum sábio entre vocês, não tem algum que entenda entre vocês, para julgar entre vocês essa causa? Precisa ir lá no injusto, lá no ímpio?
Se tu pega um irmão e leva no ímpio, queridão, o diabo vai sorrir. Vai sorrir. Uma pessoa injusta julgar aquele que está caminhando junto, não tem como. Está muito séria essa questão. Nós temos que realmente entendermos o que é nós sermos igreja, o que é nós sermos corpo de Cristo, o que é nós estamos em união, união, não em unidade. Como já dei exemplo ontem, eu creio que foi ontem, também na escola de discípulo, ontem à noite, dei esse exemplo. Um saco de batata, queridos, ele está toda batata junto. É a unidade. É a unidade. Abrir o saco de batata, esparrama tudo. A igreja não pode mais estar em unidade, tem que estar em união. Como era a igreja dos Atos dos Apóstolos, as pessoas olhavam e falavam, eles eram um só. Era um só. Não é que era só uma igreja. Eu creio que havia vários ministérios ali, mas era a unidade, a união. A união junto. A união, pega, você sabe, batata e cozinha, vira uma coisa só. Você não sabe quem é a batata grande, batata pequena, quem é essa, quem é aquela. Vira uma coisa só. Assim que nós temos que ser como igreja. Se algum irmão está errando, está fora da direção, chama ele, conversa com ele. Se tem uma causa pessoal, uma dívida, qualquer coisa, chama, conversa. Se não resolveu, vai lá com o pastor da igreja. Chama o pastor, fala, querido, precisamos resolver essa causa. E orientar, ali vai dar orientação, vai instruir aquele irmão, aquela irmã. Está dando para entender, querido? Não ir lá no ímpio ficar falando para todo mundo. Sabe, nós temos que dar exemplo de Cristo. O exemplo de Jesus. E a luz de Cristo tem que estar dentro de nós para que possamos ser esse exemplo. Possamos testemunhar isso. E ele vai dizendo aqui, olha, você não sabe que os injustos não vão entrar no reino? Não vai. A pessoa injusta pode estar dentro da igreja, mas não vai herdar o reino de Deus. Não pode. Não tem como. Se ela entrar lá no reino, vai estragar o reino. Ali no reino de Deus, quem que vai entrar ali no reino de Deus, queridos? No governo vindouro de Cristo. Aquele tem mão limpa e coração puro. Sem mágoa, sem rancor, sem ódio, sem contenda. Sem inveja, sem disputa. Sabe, tem tanto aí que eu vejo pessoas disputando por cargo na igreja. É uma vergonha isso. É uma vergonha isso. Ao invés de ficar feliz do irmão ou irmã adquirir um cargo na igreja, não, a pessoa fica enciumada, quer tomar o lugar dele. Queria ele estar naquele lugar. É o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Precisa parar com isso, amados. Precisa parar com isso. Nós estamos aqui, é o que eu sempre falo, a única coisa que ser pastor, querido, a única coisa que o pastor é mais do que a igreja é mais devedor. É mais devedor. É mais necessitado da misericórdia e da graça de Deus. Que a responsabilidade é maior. Então, eu tenho que cuidar, tirar carrapicho, tirar carrapato, tirar berne da ovelha. Cuidar dela, é o meu trabalho. É o meu trabalho, queridos. E ele continua, né? Aí você vê aqui, ó, pastor, o senhor não devia te falar, mas está aqui na Bíblia. Olha ali, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não vai herdar. Está aqui. É Bíblia. Leia a Bíblia. Conheça a palavra. Percebe a profundidade da palavra, querido? E aqui no versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados.
Você pode ter sido tudo isso, querido, mas se você se render aos pés de Cristo, se arrepender do seu mau caminho, arrepender dessa situação errada, se entregar a tua vida para Jesus, passar pelas águas do batismo, ser uma nova criatura, aí tu vai ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E vai herdar o reino de Deus, vai passar a ser família de Deus, irmão de Cristo Jesus, filho do Deus vivo, com a mesma herança que está em Cristo Jesus, porque aí haveis sido santificado e haveis sido justificado quando entrego minha vida para Cristo. Eu me arrependo, passo pelas águas do batismo, todo o meu passado, toda a cobrança que havia lá, o escrito de dívida que havia contra mim, é cravado na cruz do Calvário. É cravado na cruz. Eu fico livre daquelas acusações. Eu passo a ser uma nova criatura em Cristo. Eu passo a ser herdeiro do reino, junto com Jesus. Espiritualmente já passo a me assentar com Cristo nas regiões celestiais. A mesma autoridade, o poder que está em Jesus vem sobre a minha vida. Porque eu deixei de ser do mundo, deixei de ser ímpio, passei a ser filho, passei a fazer parte de uma família, família de Deus na terra. Está vendo a profundidade da palavra, querido? E ele se torna Senhor da minha vida. Jesus, ele se torna Senhor. Eu não preciso de uma senhora, não preciso de ter um devoto, não. Ele passa a ser Senhor da minha vida. Senhor absoluto da minha vida. Então recebe essa palavra no teu espírito, toma posse da palavra, caminha com a palavra e tu vai ver que Deus vai mudar a tua história. Ele vai mudar o curso da tua história, escrever uma nova página no livro da vida. E tu passa a ser filho. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti se levante teu rosto e te dê a paz. Uma terça-feira abençoada a todos em nome do Senhor Jesus.